Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito, uma série que se destina a você que é mãe, a você que é pai, a você que é família, a você que é cuidador e se interessa pelo espaço digital e principalmente se interessa pela conexão familiar, pelo fortalecimento da conexão com o seu filho, para que ele possa estar mais pertencente em família e mais desconectado do espaço digital. Seja muito bem-vindo à nossa aula 2, onde hoje nós vamos trazer mais alguns conteúdos sobre o espaço digital, mais um pouquinho de consciência, vamos adentrar um pouco mais em alguns aspectos, inclusive sobre o uso de telas, alguns prejuízos, algumas pesquisas e estudos que mostram o quanto a gente precisa entender esse cenário para nós adultos, para que a gente possa levar essas informações numa relação de confiança com filhos, para poder apresentar para eles então esses dados, essas estatísticas e mostrar a importância da desconexão digital para uma conexão maior consigo mesmo. Nessa nossa aula 2, então, eu te convido a fazer uma reflexão muito especial, dando continuidade aos nossos temas anteriores. Na aula 1, nós falamos mais sobre a questão do pertencimento, da importância das relações à mesa, da importância de gerar pertencimento nesses momentos de conexão, de nós estabelecermos um momento no nosso dia, na nossa semana ainda que seja, de modo que essa criança, esse adolescente seja a nossa absoluta prioridade, exatamente como diz a nossa Constituição Federal. Portanto, na reflexão de hoje, nós vamos trazer agora mais alguns dados sobre essas questões, a fim de que a gente possa melhor entender esse cenário digital e levar essas contribuições, essas informações nessa relação de confiança. Eu queria também já começar, antes de começar, pedir para que você deixe aqui nos comentários como foi, desde o nosso último vídeo, como foi até hoje, essa tomada de decisões por um momento de pertencimento e importância com o seu filho. Se foi possível já estabelecer na sua agenda, se foi possível já combinar esses momentos em que não hajam telas, se essa decisão já foi implementada e se ela não foi ainda, implemente. Implemente, porque o nosso objetivo aqui não é apenas entregar conteúdos, mas também estabelecer combinados, te ajudar a tomar decisões para que haja de fato uma reconexão emocional, afetiva com o seu filho, e para isso é necessário sim um esforço seu também. Nós falamos também que as crianças, elas são como esponjinhas, né? E tudo que nós falamos delas ou sobre elas no momento em que elas estão por perto ajudam a formar a sua identidade. Portanto, é necessário um esforço da nossa parte para que a gente possa também ter mais cuidado com essa comunicação mais assertiva, gerando mais importância e pertencimento nessas relações. E hoje eu queria trazer também alguns dados, portanto, sobre a questão do uso de telas, para que a gente tenha também mais consciência e entenda que essas pequenas ações, elas trazem prejuízos a curto, a médio e a longo prazo. Eu começo trazendo uma pesquisa que foi publicada no início do ano, em abril desse ano, sobre o fato de que um adulto para cerca de 355 vezes por dia para analisar uma publicação, uma notificação que aparece no seu telefone 355 vezes por dia. É muito, são muitas vezes, isso é muito tempo. O que isso significa? Que a cada pequena pausa, é claro que são várias pequenas pausas, né? Mas a cada pequena pausa gera um desvio de atenção e de foco, o que nos prejudica a memória, o que nos prejudica a atenção, o que prejudica a nossa execução daquela tarefa que estávamos determinados a realizar. Cada vez que a gente perde essa concentração, estima-se que levamos de 7 a 14 minutos para retomar aquela concentração que havia antes de sermos interrompidos por mecanismos digitais ou até mesmo quando alguém nos chama a atenção. É importante a gente entender sobre isso para a gente também estabelecer o hábito de evitar essas notificações que ficam pulsando, né, no nosso telefone, para que a gente tenha momentos também de hiperconcentração.
Então uma dica, inclusive, né, de retirada dessas notificações que ficam pulsando. Esse cuidado ajuda a manter mais foco. Estabelece na sua agenda alguns momentos em que vai ser necessário olhar as mensagens, fazer e-mails, responder mensagens, enfim. Mas estabeleçam momentos para que isso possa acontecer, para que isso possa ajudar na sua concentração. Quando você estabelece essa rotina, você consegue passar isso para o seu filho. Por quê? Falamos já, eles são esponjinhas, eles copiam, eles não só absorvem, mas que eles principalmente copiam. Muito mais aquilo que nós falamos para que eles façam, eles copiam e imitam aquilo que nós estamos fazendo. Então, se nós temos esses pequenos cuidados, a gente começa a observar que eles também terão esses cuidados. A gente consegue também mostrar e dar o exemplo de que esse é um caminho para o hiperfoco, para a concentração, para a realização com efetividade de cada tarefa que a gente se propõe. Esse é um ponto muito importante da gente trazer. Uma outra questão também é em relação ao sono, né, aos prejuízos do sono e do uso de telas. E aqui uma atenção muito especial. Isso não vale só para criança e adolescente, mas isso vale também para nós. É imprescindível que antes do momento de sono, que a gente possa ter uma desconexão da tela. Se conseguir que seja de 1 hora, muito melhor. Mas no mínimo 20 minutos antes de dormir, evite contato com telas. Eu sei que a gente tem o hábito de muitas vezes ao deitar, colocar o despertador, se for possível colocar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora antes, tanto melhor. Porque assim a gente evita de pegar na tela, verificar uma notificação e dali eventualmente até se perder ou perder tempo nesse momento. Por que essa dica? Porque simplesmente a luz azul das telas prejudica imensamente o nosso sono. Quando a gente tem esse contato à noite, isso faz com que a gente fique hiperestimulado. Isso nos atrapalha no momento de relaxamento do sono, e isso atrapalha que o nosso sono seja um sono pleno, que a gente alcance os níveis necessários de relaxamento e reestruturação, né, das energias para o próximo dia. E principalmente quando isso acontece, nós temos inúmeros prejuízos para a memória, porque é exatamente nesse momento em que a gente se deita que o sono faz esse descanso e acomodação de tudo aquilo que foi visto ao longo do dia, de tudo aquilo que foi estudado, de todas as novas informações e conexões neurais que nós estabelecemos ao longo daquele dia. O sono é o momento em que o nosso computador mental, a nossa mente, né, está acomodando e fazendo o backup das suas informações para que ela possa acomodar e tudo aquilo ser no outro dia aproveitado da forma que é necessária, da forma que é adequada. Eu estou falando de nós, adultos. Agora imaginem quando a gente está falando de uma criança, de um adolescente que está na idade escolar e que não tem esse sono reparador e que não tem esse ajuste e acomodação de memórias ao longo da noite. Imagina os prejuízos que essa criança, que esse adolescente tem em termos de aprendizagem. E aqui a gente está falando de prejuízos apenas quando eles estão ali conectados às telas um pouco antes de dormir. Mas a gente também tem que olhar, e a gente também sabe que isso acontece, de eles ficarem online muitas horas ao longo da madrugada. E aí a gente entra num outro ponto. Não apenas em termos de prejuízo para o sono, porque se ele está acordado, já não está dormindo, e aí o prejuízo é óbvio, né? Mas principalmente a troca de mensagens durante a noite. E aqui eu faço um recorte muito especial para o tema do cyberbullying, para as mensagens ofensivas, memes, etc. Por quê? Durante a noite, e talvez você sinta que isso acontece com você também, durante a noite é um momento em que as nossas referências elas ficam limitadas, né? Esse período, esse momento de tranquilidade faz com que os problemas se potencializem, com problemas que talvez a gente às vezes não encontra as soluções adequadas, porque a gente está muito fechado naquele momento de reclusão, eventualmente de uma solidão interna. E esses pequenos mecanismos que são ativados durante a noite,
eles podem trazer prejuízos em termos de solução de problemas e fazer com que a criança potencialize aqueles desafios, aqueles problemas ou até mesmo as mensagens ofensivas que ela receba. E isso traz muitos prejuízos, causa uma ansiedade maior. E é muito diferente do que quando isso acontece ao longo do dia, eventualmente existem outras distrações, existe a possibilidade de compartilhar esse sofrimento com um adulto, com uma outra criança, com um outro adolescente, enfim. Então, cuidem para que durante a noite os seus filhos não estejam conectados. E aí não estou falando só de prejuízo de sono, mas em termos de prejuízos para a solução de problemas e desafios. Esse é um cuidado muito importante. Então, uma dica, e aqui já me encaminho para essa decisão que eu sempre peço que aconteça ao final, né? Uma dica muito importante é evitar que o telefone vá com a criança para o quarto. Se a gente pode evitar isso, muito melhor, é claro, né? Mas se eventualmente ele tem um uso de despertador, é importante ter esses combinados. Mas quando a gente está falando de criança ou de adolescente, é importante que não haja essa entrada do telefone no quarto, porque pode piscar a luzinha de notificação, aquilo distrai, aquilo atrapalha o sono, para além, né, de saber que eles, claro, não têm a capacidade de compreensão plenamente desenvolvida e têm a tendência, né, de eventualmente não compreenderem aquela combinação e eventualmente se distraírem com as telas ao longo da noite, e este não é o nosso objetivo. O objetivo é que eles descansem e usem esse momento exatamente para se reenergizar, para estarem bem dispostos e atentos no outro dia, quando se recomeça a jornada escolar. Então, esse é o cuidado de hoje, e aqui eu me encaminho. No próximo vídeo eu quero falar também sobre a questão do uso de telas por crianças pequenas e trazer algumas questões relacionadas aos desafios dos designs de plataformas e como elas são feitas de modo, né, a nos deixarem dependentes e até mesmo viciados digitalmente. Então esse é o nosso tema da aula 3, e para hoje, encaminhando para o final, eu quero te pedir uma decisão. Já que nós entendemos que as telas, elas prejudicam o nosso momento de sono reparador, o nosso corpo foi feito e programado para descansar durante a noite. Nosso corpo foi feito para entrar em estado de repouso na medida que a luz do dia for diminuindo. Se nós hiperestimulamos o corpo e a visão com a luminosidade de telas, e aí seja de qualquer origem, computador, telefone, televisão, isso nos prejudica porque o nosso corpo já foi programado para esse momento de descanso. Então, entendendo e trazendo consciência, eu peço uma decisão para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, para você que é cuidador. Eu peço uma decisão sua, porque é o seu começo, é a sua mudança, é a sua transformação que vai gerar uma transformação na sua família. É o seu comportamento, é a mudança do seu comportamento que vai influenciar a mudança de comportamento do seu filho. Então tome hoje uma pequena decisão. Reduza o tempo de telas no período da noite. Comece com 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Chegue a 1 hora, 2. Quanto mais tempo de distância entre o momento de sono e o último momento de conexão com telas, melhor. Vai apagando a luminosidade da casa, vai entrando numa atividade de relaxamento, coloque uma música de relaxamento, substitua essa atividade de telas por um momento de reflexão, de meditação, de leitura. Faça essas pequenas trocas e você vai começar a sentir que naturalmente não existe mais essa necessidade de ter essa terceira mão que é a tela. Tome hoje uma pequena decisão e comenta aqui comigo se você decidiu e como é que está sendo esse processo de desconexão. Eu, mais uma vez digo, tenho certeza que se você tomar a sua decisão hoje, isso vai influenciar de uma forma muito positiva na relação com o seu filho e principalmente na desconexão digital do seu filho. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Peço que deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua decisão, compartilha comigo, deixa a sua dúvida, que a gente possa aqui ter um espaço de interação, que é esse o meu objetivo. Eu desejo que você tenha excelentes dias, né? Que nós nos vemos já na próxima sexta-feira, às 19 horas, com mais conteúdos, e aí vamos falar mais sobre o uso de telas por crianças, consequências e prejuízos em termos de dependências e vícios digitais.
Um beijo muito carinhoso e nós nos vemos na sexta-feira às 19 horas aqui na nossa série Desconexão Digital com Propósito. Até lá!